Olá, tudo bem? Se preparem porque hoje a gente vai encarar um treino, mas um treino de gramática portuguesa. A ideia aqui é resolver uma série de questões explicando o porquê de cada resposta. Vamos nessa? Bom, para começar, que tal este desafio aqui? A turma da Rita, cujo comportamento exemplar. Só de bater o olho nesse cujo, muita gente já torce o nariz, né? Mas calma, nosso objetivo é justamente esse: pegar frases assim, desmontar pecinha por pecinha, para que no final tudo se encaixe perfeitamente. E como em todo bom treino, a gente vai por etapas. Primeiro, um aquecimento com nomes e adjetivos. Depois, a gente parte para o coração da frase, que são os verbos. Na sequência, vamos ver como conectar as ideias, como as palavras nascem e, para fechar com chave de ouro, um desafio final que junta tudo isso. Então, vamos lá. Primeira parte do nosso treino, nomes e adjetivos. Eles são basicamente os tijolinhos de qualquer frase. É por aqui que a gente começa a montar o nosso quebra-cabeça. E a gente começa com um clássico que sempre gera dúvida: o feminino dos substantivos. Parece fácil, mas o português adora uma exceção, uma regrinha especial. Vamos ver como a gente se sai com essas 3 palavras aí. Olha só que interessante esta tabela. Ela mostra que não é tudo aleatório. Tem um padrão. A terminação da palavra no masculino já dá uma dica de como o feminino vai ser. Por exemplo, nem todo ão vira ona e nem todo or vira ora. Percebem? E aqui estão as respostas. Sacerdote vira sacerdotisa, uma formação bem específica. Herói muda bastante, né? Vira heroína. E cidadão segue aquela regra do ão que se transforma em an. Certinho. Próximo exercício. Deixando os nomes um pouco de lado, vamos focar nos adjetivos. Nesse ditado popular aí, a corda da mentira é muito curta. Qual é a intensidade que a palavra muito está dando para a característica curta? E aqui está o passo a passo, a lógica da coisa. Primeiro, qual é a qualidade? É curta. Segundo, como essa qualidade está sendo intensificada pela palavra muito. E terceiro, que nome a gente dá para isso? Superlativo absoluto analítico. Parece um nome complicado, mas é só seguir essa receitinha que não tem erro. Bom, já vimos as palavras que descrevem, agora vamos para as palavras de ação, os verbos. Eles são o verdadeiro motor da frase, o que faz tudo acontecer. Certo, temos 2 frases aqui. Em "A Sandra recebeu um belo presente", o verbo recebeu parece passar uma ação para alguma coisa. Já em "A ilha ficou coberta de pó", o verbo ficou tá mais para ligar 2 ideias. E aí, como é que a gente classifica cada um? Essa tabela ajuda a gente a entender a diferença. O verbo transitivo direto é aquele que precisa de um alvo, de um complemento. A gente pergunta o que ou quem para ele. Já o verbo copulativo, que a gente também chama de verbo de ligação, funciona como uma ponte, conectando o sujeito a uma característica, a um estado. Então, o segredo é fazer a pergunta certa para o verbo. Na primeira frase, a gente pergunta: recebeu o quê? Resposta: um belo presente. Tá aí o complemento direto. Na segunda, o verbo ficou não passa uma ação. Ele só liga a ilha à condição dela, que é estar coberta de pó. Viu só? Fica bem mais simples quando a gente sabe o que procurar. Vamos em frente. Agora é a vez das palavras que funcionam como uma cola, sabe? Elas unem as ideias, as frases e deixam o texto todo amarradinho e com sentido. Olha que exercício simples e prático. A gente tem 2 ações feitas pela mesma pessoa, mas em frases separadas. Como podemos juntar essas 2 ideias de um jeito mais fluido, mais natural? A resposta é usar a conjunção e. Simples assim. Ela tem o poder de somar uma ação à outra, criando uma sequência lógica e deixando a frase muito mais elegante. Uma palavrinha pequena, mas com uma função enorme. Agora a gente chega numa parte muito criativa da gramática. Como as palavras nascem a partir de outras que já existem. Pode pensar nisso como a parte de musculação do nosso treino de hoje. Basicamente, existem 2 formas principais de derivar palavras. A primeira, a afixal, é quando a gente coloca pedacinhos no começo ou no fim da palavra, como em desfazer. A outra é mais sutil, é a não afixal, que transforma um verbo no nome, tipo errar, que vira erro. Interessante, né? E agora, um dos maiores desafios do plural em português: as palavras compostas. Não é só sair colocando um S no final de tudo, não. Cada caso é um caso. E aqui está o pulo do gato. A regra do plural depende do tipo de palavra que está ali.
Se for um nome mais um adjetivo, como em amor perfeito, as duas partes vão para o plural. Agora, se for um verbo mais um nome, como em guarda-chuva, só a segunda palavra, o nome, é que muda. Faz todo sentido quando a gente para pensar. Para a gente finalizar o nosso treino, que tal um desafio que mistura tudo o que a gente viu até agora? É hora de colocar o conhecimento em prática, de forma integrada. Essa frase é ótima porque ela tem um pouco de tudo. Tem formação de palavra, tem nome composto, tem pronome ligando orações. Vamos desmontar ela juntos? Olha só que legal a análise. Infeliz é uma palavra formada por derivação. Rapaz é um substantivo comum. Couves-flores é uma palavra composta. E o plural dela segue a regra que a gente acabou de ver. E o que é um pronome relativo conectando o que foi comido com a pessoa que cozinhou. Tudo funcionando em harmonia. E eu queria fechar com essa reflexão. Essa frase nos lembra de olhar para a gramática não como um bicho de 7 cabeças cheio de regras chatas, mas como algo que tem estrutura, tem ritmo, tem uma beleza própria, como uma música mesmo. Bom, nosso treino de hoje chegou ao fim, mas o aprendizado continua. Eu espero que essa análise tenha ajudado a mostrar que com um pouco de prática dá para desvendar qualquer desafio da nossa língua. Fica a pergunta, qual vai ser o próximo? Muito obrigado pela companhia e até a próxima!